A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita de Deus. Hoje venho trazer uma reflexão muito importante com o tema Uma profecia ignorada. Então vejamos a seguir esse tema. Essa é uma das passagens mais fascinantes e proféticas do Antigo Testamento. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16, o profeta declara: E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Para entender o preço dessa profecia, e porque ela foi tão revolucionária e até chocante para a época, precisamos olhar para o contexto histórico, o significado da arca e o que a profecia cumpriu ao longo do prazo. Para os israelitas dos dias de Jeremias, por volta de 626 a.C. a 586 a.C., a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do mundo. Ela não era apenas um baú de madeira coberto de ouro. Ela representava a presença literal de Deus, pois acreditava-se que a glória visível e divina, a Shekinah, habitava entre os querubins, em cima dela. Além disso, a arca era o centro da identidade nacional e do sistema de adoração, especialmente no dia da expiação. Dizer a um judeu daquela época que a arca seria esquecida e que ninguém sentiria a falta dela era o equivalente a dizer que a própria religião deles deixaria de existir. Era uma afirmação escandalosa. Jeremias profetizou isso pouco antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém e o templo, que era onde a arca ficava guardada. O povo de Israel estava confiando falsamente de que Deus nunca permitiria que o templo fosse destruído, simplesmente porque a arca estava lá dentro, tratando o objeto sagrado quase como um amuleto de boa sorte. Através do profeta, Deus dá um choque de realidade no povo, avisando que o templo seria destruído, a arca sumiria, como de fato sumiu após a invasão babilônica, e que eles não deveriam tentar construir outra. A razão pela qual a arca não faria falta e não seria reconstruída é explicada logo no versículo seguinte em Jeremias 3,17, que diz: Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém. Aqui está o cerne da profecia. A arca deixaria de ser necessária, primeiramente, pela substituição do símbolo pela realidade. Ela era apenas o trono simbólico de Deus, mas Jeremias aponta para um tempo onde a própria presença divina seria tão ampla e manifesta que toda a cidade de Jerusalém e futuramente toda a criação seria o seu trono. Além disso, a arca continha as tábuas da velha aliança. Mas mais adiante, no capítulo 31, Jeremias profetiza uma nova aliança afirmando que Deus poria a sua lei no interior do povo e a escreveria em seus corações. Se a lei agora é escrita no coração do crente, pelo Espírito Santo, o baú que guardava as tábuas de pedra perde a função utilitária e espiritual. Para a teologia cristã, essa profecia se cumpre perfeitamente em Jesus e na igreja. Jesus passa a ser visto como a nova arca, pois o Evangelho de João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando que a presença de Deus não estava mais presa a um objeto de ouro, mas em uma pessoa. Esse cumprimento também é visto no momento da morte de Jesus, quando o véu do templo que protegia o lugar santíssimo se rasgou, democratizando o acesso a Deus. Por fim, o próprio cristão passa a ser o templo, já que o apóstolo Paulo afirma que os crentes são o templo do Espírito Santo, fazendo com que a presença que antes habitava na arca, agora habite nas pessoas. Em suma, Jeremias capítulo 3, versículo 16, é uma das profecias mais progressistas da Bíblia. Ela mudou completamente o foco da fé de um objeto geográfico e material para uma relação espiritual e universal com Deus. Quando o templo foi reconstruído um ano mais tarde, por Esdras e Neemias, o lugar santíssimo ficou completamente vazio, sem nenhuma arca lá dentro. E exatamente como Jeremias previu, o povo seguiu em frente, pois o cenário já estava sendo preparado para algo muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu deixo essa reflexão para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Trarei novos vídeos abençoados. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal
medita na palavra, confere lá na Bíblia, os capítulos e versículos aqui citados, para termos certeza do que estamos vendo e ouvindo. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.